Fala, meu querido aluno, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tudo esteja maravilhosamente bem com vossa senhoria aí do outro lado. Porque do lado de cá chegou ele, o nervoso, o brabo, professor Rodolfo, seu professor de informática aqui no Monster Concurso. Como você está? Então, hoje eu estarei aqui para ministrar uma aula de informática para você que vai fazer o curso da SEAP, tá beleza? Da Bahia, da Secretaria de Administração Penitenciária. Você que quer fazer esse concurso, tá beleza? Eu vou dar uma dica aí, baseada no último edital, tá? Nós vamos falar sobre redes de computadores. Nós vamos passar uma noção geral sobre vários tópicos ligados a redes de computadores, tá? Para você ter uma noção do que é redes de computadores, como funciona, tá? Então, vou dar uma aula aqui no quadro sobre noções gerais de redes de computadores, certo? Então, tudo bem superficial, mas nós vamos ir naquilo que cai na prova, tá? Não vamos aprofundar no conteúdo, mas o que eu vou passar aqui é o que geralmente vai cair em prova, tá? Você, meu querido aluno que está me assistindo aí, que está vendo essa dica, já aproveita que está no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui, tá? Pode deixar opinião, enfim, o que você achar que tem que melhorar, interaja conosco aí, não tem problema. Lembrando, você que fica assistindo as nossas aulas do YouTube no Monster, vai na nossa plataforma que está aqui na descrição, que é o Monsterflix. Vai nessa plataforma, vai lá agora. Pode ir agora, pode dar um pause nessa aula e vai lá. Vai na plataforma do Monsterflix, faz o seu cadastro lá. Lá você vai ter acesso a vários cursos em vídeo para concursos públicos. Os cursos estão lá já separados conforme o concurso, conforme o edital, tá? Então vai aqui na descrição Monsterflix, tá? Clica aqui na descrição e vai no Monsterflix. Agora, se você já conhece o material do Monster, já sabe da nossa qualidade, já gosta da gente e quiser virar um aluno, também tem link na descrição para ser nosso aluno, tá beleza? Então, dito isso, feito todos esses anunciamentos, vamos para o que interessa, que é a aula de hoje. Hoje vai ser uma dica com muito conteúdo, tá beleza? Sobre noções de rede de computadores. Então, nós vamos trabalhar noções, tá? Noções de redes, tá ok? Vamos trabalhar noções de redes. Então, quando no seu edital vir falando de noções de rede, né, pode cobrar vários daquilo que eu vou explanar aqui hoje, vários dos assuntos ligados à rede de computadores, eu vou explanar vários deles aqui hoje. Então, vamos começar, né? Vamos falar aqui, começando pelo básico. O que é uma rede de computador, galera? O que é uma rede de computador? Uma rede de computador, olha só, de redes de computadores, né? Redes de computadores. Vou colocar só comp, beleza? Então, o que é uma rede? O que é uma rede de computadores? O que você pensa quando eu falo de uma rede de computadores? Eu estou falando de um conjunto, né? Então, eu vou ter um conjunto de 2 ou mais dispositivos eletrônicos, tá? A gente fala redes de computadores porque quando surgiu lá atrás, né, a gente começou a conectar o quê? Computadores mesmo, estações de trabalho. Hoje nós conectamos televisões, celulares, eletrodomésticos, tá beleza? Hoje a gente consegue conectar eletrodomésticos, consegue conectar avião, carro, tudo que você imaginar a gente consegue hoje. Tudo que é equipamento eletrônico, nós conseguimos conectar hoje em redes de computadores, tá? Esses equipamentos hoje, esses eletrônicos, né, já são feitos para se conectarem a redes de computadores, às quais eles tiverem acesso. Então, quando nós falamos de redes de computadores, nós estamos falando do conjunto, tá certo? Rede de computadores, nós estamos falando do conjunto de 2 ou mais componentes eletrônicos. Conjunto de 2 ou mais componentes eletrônicos, componentes eletrônicos, tá? Eletrônicos
interligados, beleza? Eletrônicos interligados por algum meio físico, vai ser o quê? O ar, o cabo, tá? Interligar através de um meio físico, beleza? Meio físico, um conjunto de dois ou mais componentes eletrônicos interligados através de um meio físico que se comunicam baseado em regras, tá? De um meio, vamos colocar físico aqui. Então aqui você vai pensar o quê? No cabo, você vai pensar no cabo, você vai pensar na rádio, tá beleza? Interligado por meio físico, conjunto de dois ou mais componentes eletrônicos interligados através de um meio físico, tá? Que se comunicam entre si, baseados em regras, tá? Então, baseados em regras. Beleza? Então, quando a gente fala de uma rede de computadores, né? A gente está falando de um conjunto ou de dois ou mais componentes eletrônicos. Eu preciso de dois componentes para eu ter uma comunicação, certo? Então eu preciso ter um componente A e um componente B, tá beleza? Que interligados através de um meio físico, eles vão ter um meio físico, né? Eles vão ter um meio físico no qual eles vão se conectar, que se comunicam entre si baseados em regras, certo? Essas regras são o quê? Ó, essas regras são os protocolos. Beleza? Essas regras são os protocolos. Meio físico, a gente vai ter os cabos, tá beleza? A gente vai ter o ar, tá? Quando a gente se trata de rádio, satélite, beleza? Então, nós temos esses meios. Então, para se comunicar, então, quando nós temos dois equipamentos, né? Se nós tivermos dois equipamentos, para esses equipamentos se comunicarem, ó, o A e o B, para eles se comunicarem, eles vão precisar de um meio físico. Eles vão ser interligados por um meio físico. Então, eles vão ser interligados por um cabinho, beleza? Ó, vão ser interligados, eles vão ser interconectados por um cabinho. Eles vão se comunicar baseado em quê? Baseado em regras, baseado em protocolos, vários protocolos. O protocolo IP é um deles, um dos principais protocolos, que vai ser o quê? Que vai definir o endereçamento. Então, a gente tem o protocolo IP, né? Aquele protocolo 192, que define o número IP da máquina. Ponto 0, ponto 3. Aí, esse camarada aqui, ó, vai ser 192.68.0.100, por exemplo. Aí esses caras vão se comunicar baseado em regras. Então, quando eu quiser transportar um pacote de dados, eu vou usar um protocolo. Quando eu quiser fazer uma requisição, vou usar outro protocolo. Quando eu quiser baixar um arquivo, utilizo outro protocolo. Então, todo tipo de ação que envolva a comunicação entre esses dois computadores, nós vamos ter a execução de protocolos. Galera, protocolos são a base da comunicação quando a gente trabalha em redes de computadores. Os computadores só se conversam por protocolos, tá? Imagina que você tem um computador lá na China com aqueles ideogramas chineses, um computador no Japão com os ideogramas japoneses, aí você tem um computador lá na Arábia com aquela escrita arábica lá, eu acho que é arábica mesmo que fala, né? Que é ao contrário e tudo mais de um jeito, e você tem o computador no Brasil e nos Estados Unidos que vão usar um outro tipo de alfabeto. Então, olha só, você tem aí só de alfabetos, eu não estou nem falando de idiomas, mas só de alfabetos, nós temos aqui já 3, 4 alfabetos diferentes. Então, para eles se comunicarem, para você comunicar com um camarada lá na China, lá no Japão, todo mundo utiliza o mesmo protocolo, todo mundo utiliza o mesmo conjunto de regras. Se o governo chinês, a população chinesa, quem quer que seja,
utilizar um protocolo diferente, né, para comunicação, provavelmente nós vamos ter problemas. Aí nós teríamos que ter vários outros protocolos que fizessem um intercâmbio, né, entre o camarada que é chinês e o camarada que é japonês e o brasileiro. E como nós temos uma padronização nas redes de computadores, você precisa apenas, né, no caso você não, mas os fabricantes de hardware, né, os fabricantes de placas de rede, eles vão precisar seguir apenas essas regras desses protocolos que já estão escritos e estabelecidos para poder criarem as suas placas. E a partir daí o computador, em qualquer lugar do mundo, ele vai conseguir se comunicar com o outro, tá? Então, quando a gente fala de rede, né, então, majoritariamente, né, a gente está falando da interconexão de componentes, tá beleza? A interconexão de componentes. A rede, ela vai permitir o quê? A rede, ela permite o quê? Compartilhar. Ela permite compartilhar. Isso é muito importante. Serviços, tá? Então, a gente pode fornecer serviços de armazenamento, serviço de processamento, serviço de impressão. Então, ela permite compartilhar serviços, recursos, por exemplo, recurso de processamento, tá? Então, permite compartilhar serviços, recursos e quaisquer outras funcionalidades que nós acharmos interessantes, nós podemos compartilhar através das redes de computadores. Então, a rede de computador, ela nos trouxe essa facilidade de nos podermos comunicar nos mais diferentes lugares do mundo, tá beleza? Dá um print aí, que agora eu vou falar para vocês o seguinte: quando nós vamos criar uma rede de computadores, né, quando nós temos uma coisa chamada topologia de redes, tá? A topologia, ela nos diz respeito ao modo como uma rede se organiza, tá? Tanto fisicamente quanto logicamente. O que isso quer dizer? Então, olha só, quando eu vou montar uma rede, eu tenho uma coisa chamada topologia, tá? A topologia, ela diz respeito à organização da rede. Organização, tá? Organização da rede em questão. A topologia, ela vai poder ser física, tá? Ser uma topologia física, ou ela vai ser uma topologia lógica. Então, a topologia lógica. Então, quando nós falamos de topologia física e topologia lógica, nós estamos falando do modo como essa rede vai se organizar, vai se estruturar. Quando eu falo sobre a topologia física, galera, eu estou falando do modo como os cabos, no modo como os computadores, como eu organizo fisicamente esta rede. Então, quais os tipos de cabo eu vou usar, quais os tipos de enlaces, né? Como vai ser o cabo, qual a categoria desse cabo, conectores, qual vai ser a estrutura da rede, se a rede vai ser uma estrutura em estrela, ou seja, com um switch no meio, com um roteador no qual nós vamos conversar, se vai ser uma rede anel, onde nós vamos transmitindo informações ao longo de toda a rede, como se fosse um anel mesmo, né? Nós vamos ter vários dispositivos na rede, e esses dispositivos são conectados uns aos outros, né? Sequencialmente, e você transmite o dado através da rede, passando ponto a ponto. Então, isso é uma topologia física em anel. A topologia estrela, nós temos uma topologia chamada topologia física estrela, que é o quê? Nós vamos ter um switch, né? Um roteador no meio, e as máquinas vão se comunicar a esse switch, a este roteador. Olha só, ela chama estrela por causa que a gente consegue fazer esse desenho de uma estrela, ó. Então, existe um elemento central, tá certo? E existem outros elementos ao redor dele. Então, existe um elemento central e existem outros elementos que dependem deste elemento central, vão estar ao redor dele. Topologia estrela, a topologia anel. Barramento também cai muito em prova. O barramento é o quê? Você tem um barramento e você tem várias máquinas se conectando diretamente a esse barramento, tá beleza? Então, ó, você vai ter várias máquinas se conectando a este barramento.
utiliza a topologia em barramento utiliza o cabo coaxial, tá? O famoso cabo coaxial. Então, quando a gente fala de topologia física, né, nós estamos falando da parte física. Quando a gente fala em topologia lógica, nós estamos falando da parte lógica da rede, do modo de transmissão, tá? Da maneira como nós vamos como vai seguir o fluxo de dado através da rede, tá? Então, vai se referir, por exemplo, a parte lógica vai se referir o quê? Aos protocolos. Então, ela pode se referir aos protocolos. A parte lógica, ela se refere aos protocolos, por exemplo. Então, quando a gente está falando da parte lógica, o protocolo ele vai definir o quê? Os protocolos utilizados vão definir o modo de como nós vamos fazer comunicações. Então, quando nós falamos em algo lógico, né, nós estamos falando de protocolo. E a parte física, né, como eu disse, nós vamos definir, nós podemos levar em consideração, vai ser o quê? O cabeamento, certo? Cabeamento. Então, isso é só um resumo, tá, galera? Então, a gente vai definir na parte física como que os cabos se conectam, quais cabos que nós vamos usar, qual vai ser essa estrutura, tá? Se vai ter um switch, um roteador, o que vai ser. E na parte lógica, nós vamos definir o quê? Os protocolos, os IPs das máquinas, então qual máquina que vai ter qual IP. Nós vamos definir se vai ter se nós vamos ter várias redes, né? Dentro de uma empresa, imagina, por exemplo, que eu tenho uma empresa que ela tem vários departamentos, né? Então, eu tenho uma empresa que ela tem vários departamentos. O departamento A, o B, o C e o D. A gente pode definir, a partir da estrutura lógica, que este departamento A vai ter uma rede interna, este B vai ter outra rede interna com outro IP, este C vai ter outra rede interna com outro IP, e esse D vai ter outra rede interna com outra classe de IP. E aí, esses departamentos, né? Aqui ele vai ter um roteadorzinho, por exemplo, e ele vai se comunicar, né, com os vários computadores, certo? Esse cara vai se comunicar com os vários computadores. Aqui teria outro que se comunica com os vários, outro, tá? Outro. E aí esses caras se comunicam com outro roteador, tá beleza? Ó, esse roteador se comunica com a internet. Certo? Então, isso o quê? Aqui nós estamos definindo o quê? Que aqui vai ser um IP, essa rede vai ser um IP 192.168.1 alguma coisa. Aqui vai ser um 192.168.2 alguma coisa, aqui ponto 3, aqui ponto 4. Então, nós vamos definir a estrutura lógica, né? Aí nós vamos definir a estrutura lógica, a partir da estrutura lógica, nós vamos colocar a estrutura física também, né? Nós vamos colocar os switches, os roteadores e tudo aquilo que nós precisarmos, tá beleza? Então, quando a gente está falando de rede, a gente tem o conceito ligado à topologia. Se isso vier na sua prova, né? Se vier a cair na sua prova, você grave que topologia física vai estar relacionada ao cabeamento, ao modo como nós ligamos os cabos, tá? Ao modo como nós estruturamos, nós criamos a estrutura física da rede, tá? Então, cabeamento, vamos colocar aqui estrutura física. E aqui vai estar ligado aos protocolos, ao endereçamento das máquinas, tá? Endereçamento das máquinas. Nós vamos estar ligado à estrutura lógica, tá? A estrutura física é aquela que você pode pegar e carregar, né? Pense assim. E a estrutura lógica é aquela que você vai definir dentro do computador, dentro dos softwares, certo? Então, isso aqui é a topologia, certo? Grave isso aí no seu material, beleza? Tranquilo. Conceito aqui também muito tranquilo. Agora aqui nós vamos falar de outra coisa que as bancas adoram cobrar em provas. Vamos falar então de dois modelos, né, que nós temos no mundo de redes de computadores, que é o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Nós vamos falar superficialmente. Então,
Olha só, nós temos o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Professor, o que seria o modelo OSI e o modelo TCP/IP? Galera, lembra que eu falei que existem os protocolos, né, que são um conjunto de regras para nós podemos fazer a conversação, né, entre as máquinas de uma rede? Então, esses protocolos, eles vão ser distribuídos ao longo de, que nós chamamos de camadas, tá? Conceitualmente falando, eles são distribuídos ao longo de camadas. Então, a gente criou uma coisa chamada modelo, a gente não, né? Os cientistas, né, criaram algo chamado modelo OSI. Esse modelo OSI, ele vai definir 7 camadas, tá? Este modelo OSI, ele vai definir 7 camadas. E nessas 7 camadas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos distribuir os vários protocolos que nós temos. Então, o modelo OSI, ele visa o quê? Ele visa especificar camadas, e cada camada dessa, que existe, né, no modelo OSI, ela vai ter uma função dentro da comunicação de computadores. Então, em vez de nós termos, pensa assim, em vez de nós termos uma bagunça onde todo mundo que quer utilizar um protocolo parte de um mesmo ponto, a gente tem o modelo OSI que vai definir essas 7 camadas, e aí, conforme a sua necessidade, o seu objetivo, ele vai utilizar um tipo de camada, e aquele protocolo, determinado protocolo, vai estar vinculado a essa camada, tá beleza? Então, nós vamos ter camada física, camada de enlace, camada de rede, camada de transporte, camada de sessão e apresentação. Então, vamos lá, ó. Nós temos a camada de apresentação, tá? Vamos colocar as camadas, fica mais fácil falar. Apresentação, a camada de aplicação, tá? Aplicação, camada de sessão, certo? A camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace de dados, certo? A camada de rede e a camada de enlace de dados, e a camada física, beleza? Então, o modelo OSI, né? Quando nós falamos do modelo OSI, nós vamos ter... Opa, eu coloquei... É o contrário aqui, ó. Eu coloquei, na verdade, aqui a aplicação, tá certo? A aplicação e aqui a apresentação, tá errado? A apresentação. Troquei, é isso aí. Então, no modelo OSI, quando a gente está no modelo OSI, o que acontece? Essas aqui são as camadas superiores, e essas são as camadas inferiores. Então, à medida, nós vamos falando assim, essa aqui é a primeira camada, camada 1, essa aqui é a camada 2, essa é a camada 3, essa é a camada 4, essa é a camada 5, essa é a camada 6 e essa é a camada 7. Então, o que acontece? À medida que nós vamos subindo nas camadas de protocolo, nós vamos tendo mais os protocolos que vão conversar com as aplicações. Então, os protocolos aqui em cima são protocolos que conversam diretamente com as aplicações. Por exemplo, o protocolo HTTP, protocolo FTP. Os protocolos que estiverem aqui embaixo, na camada física, eles vão conversar diretamente com o meio físico, tá? Eles vão conversar diretamente com o meio físico. Por exemplo, a gente tem um protocolo Ethernet, né, que é um protocolo e um padrão. E o protocolo Ethernet, ele é responsável por quê? Por definir o tipo de cabeamento, a força de pulso elétrico, enfim. A gente vai ter os protocolos que vão trabalhar no nível físico, ou seja, no nível de 0 e 1, no nível binário, vão estar na camada física, e os protocolos que conversam diretamente com as aplicações, né, HTTP, FTP, e outros protocolos de terminal de serviço, eles vão estar cá em cima. Então, a gente vai tendo, à medida que nós vamos subindo nas camadas, né, os protocolos vão sendo protocolos
que vão conversar mais com as aplicações. E à medida que nós vamos descendo nas camadas, nós vamos ter protocolos que conversam mais com o meio físico, tá? Então, quando nós criamos esse modelo ESE, né? Quando é criado esse modelo OSI, o modelo OSI, ele visa, em vez de nós termos, pensa assim, uma camada onde todos os protocolos estão distribuídos, nós vamos distribuir os protocolos conforme as camadas. E cada camada dessa, né, vai ter uma função. Então, a camada física, né, ela vai ter a função de quê? De trabalhar os sinais elétricos, de trabalhar a ligação físico, tá? Então, ela vai estar ligada aos sinais elétricos. Sinais elétricos. A camada de enlace de dado é a camada de acesso ao meio que a gente fala. Ela é a camada de acesso ao meio. Ela é responsável, né? Ela vai ser responsável pelo controle de transmissão. Então, ela vai ser responsável pelo controle de transmissão. Camada de acesso ao meio. Ou seja, qual meio? Meio físico. Então, esta é a camada que está diretamente comunicando com o meio físico, a camada física, e a camada de enlace, ela está um nível acima da camada física e ela é a camada que permite acesso ao meio físico. Então, ela é a camada de acesso ao meio, tá ok? A camada de acesso ao meio. A camada de rede, galera, a camada de rede é a camada responsável por quê? Pelo roteamento, pelo endereçamento, pelo encaminhamento de dados. Então, a camada de rede é a camada de roteamento. É a camada responsável pelo roteamento de dados. Aqui, na camada de rede, nós vamos ter o nosso clássico e famoso protocolo IP, tá beleza? Então, aqui na camada de rede, nós vamos ter o protocolo IP, tá certo? Aqui na camada de transporte. A camada de transporte, lembre-se, ela tem a função de transportar, tá? A camada de transporte, ela vai ter a função de transportar. Então, ela faz o quê? Ela faz a conexão. Ela faz a conexão, tá? Host a host. Então, ela faz a conexão de uma máquina a outra. E ela vai ser responsável pelo transporte. Qual que é o protocolo de transporte que nós temos? O TCP. Então, na camada de transporte, nós vamos ter o TCP e também vamos ter o UDP, tá? O TCP, que é o protocolo que garante, né, a entrega dos pacotes, né, o protocolo confiável, e o UDP é o contrário do TCP. Se o TCP é um protocolo confiável, o UDP não é confiável. Então, na camada de transporte, nós temos os protocolos responsáveis pelo transporte de dados. Na camada de rede, que é de roteamento, a camada que vai rotear o pacote, nós temos o protocolo que é responsável pelo roteamento de dados, que é o protocolo IP. Então, nós temos aqui a camada de transporte. Aí, acima da camada de transporte, né, nós temos o quê? A camada de sessão. Olha só, quando a gente faz uma conexão host a host, para poder transmitir algo, né? Para a gente poder transmitir um dado, a gente cria uma sessão, né? Uma sessão para fazer uma comunicação. A gente vai criar uma sessão para fazer uma comunicação, tá? Então, a camada de sessão, ela vai fazer o quê? O controle dessa sessão de comunicação, tá? Então, ela que vai manter a sessão ativa, ela que vai manter a sessão funcionando, ela que vai manter a conexão entre os hosts, tá beleza? Então, esta é a camada de controle da sessão, tá? Então, eu estabeleci uma sessão para comunicar, né? Então, ela vai ser o controle, essa camada 5 vai fazer o controle que foi estabelecido na camada que está abaixo dela, certo? Então, a camada de sessão faz o controle, ela vai aplicar as regras. Aí, nós temos a camada de apresentação. Galera, olha só, aqui a gente tem o quê? Sinais elétricos, tá? Isso aqui são sinais elétricos, bits 0 ou 1,
tá? Então, quando a gente está trafegando um dado na rede, o pacote de dados ele nada mais é do que um pulso eletromagnético, tá? Então, aquilo vai pela rede através de um pulso eletromagnético. Os computadores, as máquinas, não entendem o alfabeto. As máquinas não entendem caracteres numéricos ou alfanuméricos, tá beleza? As máquinas só entendem pulsos elétricos, Geralmente, né, por regra, quando a gente tem um sinal elétrico, o bit é 1, e quando a gente não tem o sinal elétrico, quando a gente tem a ausência de eletricidade, quer dizer que nós estamos no bit 0, tá? Via de regra, muito simples. Então, as máquinas, elas entendem isso. Pulsos elétricos, tá? E aí, a partir dessa camada física, a gente está fazendo a comunicação do quê? Dos sinais elétricos. À medida que vai subindo de camada, que nós vamos chegando até o nível de comunicação, né, das aplicações que o usuário utiliza, nós precisamos ter uma camada de apresentação, tá beleza? Que vai ser a camada responsável pela representação dos dados, tá? Pela codificação. Ela é responsável pela representação dos dados, tá? Responsável pela codificação. Então, ela vai pegar esses dados e vai codificá-los, tá beleza? Então, aí, a partir do momento que, ó, eu tenho sinais elétricos trafegando pela rede, aí eu garanti o acesso ao meio, eu fiz o roteamento dos pacotes de dados, eu estabeleci a conexão, eu tenho um controle da minha seção de conexão, eu faço a representação desses dados e aí eu tenho a camada de aplicação, que vai ser a interface com os aplicativos, tá? Interface com os aplicativos. Então, eu tenho um aplicativo de e-mail, e ele vai utilizar os protocolos de e-mail, então POP, SMTP, IMAP. Eu tenho o browser, geralmente o browser vai utilizar o protocolo HTTP para trocar dados, tá beleza? Para enviar dados. Se eu quiser baixar alguma coisa, vou utilizar o FTP, tá bom? São protocolos que vão estar, todos sendo esses protocolos de alto nível, né? Vão estar sendo eles executados aqui na nossa camada de aplicação. Então, pensa o seguinte. Tenenbaum, né, que é um escritor da área de redes, né, de comunicação, ele fala que a camada de baixo tem a função de fornecer um serviço para a camada que está acima dela, tá beleza? Então, pensa o seguinte, ó, esse cara faz a interface dos aplicativos. Aí eu preciso transformar esta comunicação de aplicativos para uma linguagem de mais baixo nível. Então, ela vai à apresentação. A apresentação que faz essa transformação, tá beleza? A apresentação fornece um serviço para a aplicação. Aí eu preciso abrir uma sessão, né? Para eu comunicar entre as máquinas. Então, quem vai fazer o controle de sessão é a camada de sessão. E aí eu preciso fazer o transporte. Quem vai fazer o transporte com a sessão aberta? A camada de transporte. Veja que a camada de baixo, ela fornece um serviço que será complementar à camada de cima. E por final, né, depois que eu garantir o acesso ao meio, eu vou ter essa camada física, que é a camada que vai transmitir os dados, né, pelo meio, que vai garantir a comunicação no meio físico, tá beleza? Então, esse aqui é o modelo OSI. E aí, nós temos, né, na prova, as bancas... Guardem isso, galera, olha só. A banca, ela sempre vai perguntar isso para vocês. Isso aqui é certeiro, as bancas sempre perguntam. Ela pergunta, qual é a camada 1? Qual é a camada 2? Qual é a camada 3 do modelo OSI? Qual a camada 4 do modelo OSI? Camada 5? As bancas perguntam isso, tá? Então, a camada 1, ela vai ficar mais embaixo, tá? A camada 1 é a camada que fica embaixo, é isso mesmo. A gente fala assim, a camada mais embaixo é a camada 1 e a camada mais em cima é a camada 7. Então, ó, começa a dar 1 para 2, para 3, as bancas perguntam isso. Isso aqui é o modelo OSI, tá? Os protocolos que eu trouxe aqui são os mais importantes. O IP, o TCP e o UDP, né? Que são protocolos. E aqui, ó, na camada de aplicação, né? As bancas sempre pedem também, né? São os protocolos clássicos, né? Que é o SMTP, tá? O IMAP, beleza? O HTTP, tá? São os protocolos, o FTP, são os protocolos que mais vão cair em prova, né? Que vão estar na camada de aplicação, tá? Beleza? Certo? Então, e na camada física, né? A gente vai ter, né, a Ethernet, né? Que é quem vai... É um protocolo e um padrão, né?
Ethernet, que vai definir o quê? Como esses sinais são transmitidos e tal, como os bits vão ser transmitidos, quais os cabos que nós vamos utilizar na conexão, quais os tipos de cabos e tudo mais. Ethernet. Isso aqui é o modelo OSI, certo? Com o advento de uma coisa chamada internet, criou-se um modelo chamado TCP/IP, tá? O modelo TCP/IP, ele é um modelo um pouco mais simples. Ele só tem 4 camadas, o modelo OSI tem 7. O modelo TCP/IP, ele resumiu o quê? O modelo OSI. Então, o modelo TCP/IP, ele, em vez de ter 7 camadas, ele vai ter 4 camadas, tá? Ele vai ter 4 camadas. O modelo TCP/IP deriva, né? Ele tem esse nome por causa dos protocolos TCP e IP, né? Que são os dois protocolos que são a base da comunicação na internet. Então, o modelo TCP/IP vem do protocolo TCP e do UDP, tá beleza? Ó, do TCP e do IP, quer dizer, né? Então, vem do TCP e do IP. E aí, o modelo TCP/IP, eu vou colocar aqui para nós compararmos, ele só tem 4 camadas. E aí, o que o modelo TCP/IP ele fez? Ele agrupou essas 3 camadas em uma camada só, tá ok? Ele agrupou, essa aqui continuou existindo, tá? A camada de rede continuou existindo com outro nome, tá? E a camada de enlace, a camada física, continuou existindo com outro nome, tá? Então, quando a gente fala do modelo TCP/IP, ele surgiu, vamos lembrar, ele surgiu por causa de quê? Por causa da comunicação de internet, né? Então, baseado nos protocolos IPs, né, que são o protocolo TCP e IP, que são os mais utilizados, surgiu-se o modelo TCP/IP, tá? Então, quando a gente está falando do TCP/IP, então, essas 3 camadas foram reduzidas somente na camada aplicação, tá? Então, essas 3 camadas, elas passaram a se chamar somente aplicação. Então, resumiu-se as 3 camadas na camada aplicação. A camada de transporte continuou se chamando camada de transporte. Camada de transporte continuou se chamando camada de transporte. Tá? A camada de rede, galera, a camada de rede, na literatura, né, mais conhecida, mais famosa, a gente chama de camada de internet, tá? A camada de rede a gente chama de camada de internet, beleza? E a camada de enlace de dados e a camada física, tá? Passou a ser chamada de camada de rede. Mas podem ter bancas que podem trazer com o nome de camada de acesso ao meio, camada física também, tá? Mas essa camada passou a ser chamada de camada de rede, certo? Então, ó, essa camada passou a ser chamada de camada de rede. Quando criou-se o modelo TCP/IP, ou seja, ele simplificou, né? Simplificou, assim, entre aspas, né? Em essas 3 camadas, na camada de aplicação, a camada de transporte continua utilizando, a camada de internet também, e a camada de rede que agrupou a camada de enlace e a camada física. De novo, as bancas adoram perguntar isso aqui, né? A camada de rede é a camada 1, a camada de internet 2 e a camada de transporte 3, aplicação 4. E as bancas também adoram perguntar, né? Qual que é a correspondência das camadas de um modelo para o outro, beleza? Qual que é a correspondência das camadas de um modelo para o outro. Galera, lembrando, tá? Ó, os protocolos que atuam na camada de aplicação, apresentação e sessão, no modelo TCP/IP, todos esses protocolos continuam atuando aqui. No modelo TCP/IP, os protocolos de transporte também continuam atuando. No modelo, na camada de internet, o protocolo IP continua atuando. E na camada de rede, na camada de acesso ao meio, enfim, como vai vir na sua prova, também continua atuando os mesmos protocolos, tá beleza? Ah, uma coisa, a camada de acesso ao meio, tá? Aqui, a gente vai, geralmente as bancas vão trazer alguma coisa ligada ao endereço MAC da máquina, tá? O que é o endereço MAC? O endereço MAC
é MAC, né? É um endereçozinho que fica registrado lá na sua máquina, que ele vai ser um endereço hexadecimal, ó, mais ou menos assim, ó, que vai ter lá na sua máquina, ó. É um endereço hexadecimal. Esse endereço aqui, ele é físico, tá? Isso aqui é um endereço físico. Isso aqui não muda. Cada placa tem um endereço MAC, ele não muda. O IP é um endereço lógico, tá? Esse IP, ele muda. Ou pode mudar, né? Dependendo das regras da sua rede. Mas esse aqui é físico, ele não muda. E ele está associado à sua placa de rede. O endereço IP é um endereço lógico e ele vai depender da rede na qual você está conectado, tá? Então, este aqui foi o modelo TCP/IP e o modelo 11, tá beleza? Galera, eu vou dar uma pausa aqui, tá beleza? Nós estamos fechando aí já quase uns 40 minutinhos de aula. Eu vou dar uma pausa e nós vamos voltar, tá? Para quê? Para resolvermos algumas questões, porque é isso que importa na hora da prova. Então, para complementar o nosso conhecimento, eu vou trazer algumas questões para que nós possamos praticar e estar bem na hora da prova. Então é o seguinte, você que está aí, que está assistindo essa aula até agora, que gostou de assistir essa aula até agora, faz o favor, dá o seu like, dá o seu joinha, vai tomar água, vai tomar um café e a gente volta, tá beleza? E a gente volta para continuar a nossa aula daqui a pouco. Então, um minutinho e a gente está de volta aqui, beleza? Até mais, até daqui a pouquinho, hein? Só um intervalozinho para eu tomar um café e a gente volta. Um abraço!